Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, voltamos a falar sobre cuidados com pacientes acamados. E desta vez viemos aqui conversar com a enfermeira Ninon Girardon da Rosa, que é diretora de enfermagem do Hospital de Clínicas e também professora da cadeira de enfermagem lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela está conosco e vai nos falar um pouco da sua experiência em relação a esses pacientes. Tudo bem, Ninon? Tudo bem. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso poder conversar contigo, uma pessoa tão experiente, né? Mas para que os nossos telespectadores saibam assim, qual é o conceito de paciente acamado? Certo. Bom, o paciente acamado é todo aquele que fica restrito ao leito, né? É um paciente que pode ter uma total dependência, né, de cuidados ou eventualmente cuidados parciais, né? Às vezes ele consegue desenvolver, né, vai precisar de um auxílio. Mas, de uma forma geral, é aquele paciente que realmente fica restrito ao leito, né? Então, realmente precisa de cuidados especiais. Pacientes com doenças graves, como a Covid, muito tempo em UTI, ou outras doenças como sequelas de AVC, cânceres, que muitas vezes tem que internar por um período, não é? Exato. A gente tem o paciente acamado, digamos, temporário, né? E a gente também tem os pacientes acamados, eu diria assim, de uma forma mais prolongada, né? Porque tem uma doença crônica, alguma sequela, né? Alguma situação que realmente restringe, né? De determinados movimentos, então precisa ficar acamado, muitas vezes não só no hospital como no domicílio, né? Mas também tem os pacientes que ficam temporariamente, que ficam bastante tempo no leito, né? Pacientes que tiveram Covid, é um exemplo, né? Ficam internados bastante tempo. Muitas vezes, depois, eles recuperam a sua condição, né? Mas, enquanto estão no hospital, eles realmente são pacientes que ficam restritos ao leito. E com o advento realmente dessa pandemia, se começou a ter um olhar especial para esses pacientes que precisam ficar pronados e por longa data, assim, numa posição difícil, e às vezes tu vê pacientes que são obesos também, mais difícil ainda, não é? Exatamente. Esse tipo de cuidado, ele é um cuidado assim, essencial, sempre que a pessoa está no leito, né, de forma prolongada, enfim. Mas a pandemia, ela trouxe algumas questões bastante específicas, porque um dos cuidados, né, já adiantando alguma coisa da questão dos cuidados, é realmente o cuidado com as lesões, né, que podem surgir a partir de um período prolongado dos pacientes acamados. E os pacientes de Covid, até por uma situação vascular muito específica da doença, eles têm uma sensibilidade maior e facilidade para desenvolver essas lesões. Então, mesmo um paciente crítico, um paciente que a gente diz que é o paciente de terapia intensiva, esse paciente com muitos dispositivos, né, com tubo, com ventilação mecânica. Agora, na pandemia, a gente ouviu muito falar essas palavras, né, paciente entubado, paciente em ventilação mecânica, ou outros dispositivos que esse tipo de paciente acaba também assim tendo. Mesmo nessa condição, existem técnicas para mobilizar os pacientes no leito, para que se evite, né, as complicações de uma pessoa que fique muito tempo na mesma posição. Então, essa manobra prona, que a gente também escutou falar bastante na pandemia, é um dos cuidados para a prevenção de lesões, né? Então, são vários profissionais que, de uma forma assim, muito harmônica, muito sintonizada, fazem esse movimento, né, de deitar o paciente de bruço, e depois de reverter, né, que a gente chama de posição supina, que é ao contrário. Enfim, só para dar essa ideia de que, mesmo numa condição assim, é importante a mobilização no leito, né, na cama do paciente. Pois é, Ninon. Muitos pacientes e familiares nem imaginam a gama de cuidados que o pessoal da enfermagem, técnicos, enfermeiras, né, enfermeiros, precisam ter para que eles se mantenham bem.
né? Porque o médico faz isso, faz aquilo, mas quem fica mais tempo com o paciente, na verdade, é o pessoal da enfermagem, não é? E dentro disso vocês devem ter assim uma grande variedade de coisas que têm que ser cuidadas com esses pacientes. Então eu te pergunto, quais são os principais desafios, né? E o que nós temos aí de novidades, né, nessa questão desses cuidados? Realmente, a enfermagem fica na linha de frente, né? Então, precisa se preocupar com todo o contexto, né, de cuidados do paciente acamado. Quando o paciente ele interna, digamos, no hospital, vai para uma unidade de internação, existe uma organização da equipe de enfermagem, né? Então, geralmente, a enfermeira faz toda uma avaliação. Essa avaliação inclui a entrevista do paciente, para conhecer um pouquinho melhor da história, né? Se ele usa algum medicamento, se ele tem alguma alergia, se ele tem alguma situação propícia, né, a desenvolver algum risco. A partir da entrevista, depois da entrevista, então, se faz um exame físico bastante detalhado, porque também é uma forma de tu conhecer, né? Será como é que é a pele desse paciente, enfim. E então, após as informações que a gente coleta na entrevista e o exame físico, isso nos dá condições de estabelecer alguns diagnósticos de enfermagem, que a gente chama, que não tem nada a ver com diagnósticos médicos, assim, não é diagnóstico de doenças, mas são diagnósticos de situações que precisam ser trabalhadas, né? Ou porque ele já tem uma evidência de alguma situação, ou porque ele tem algum risco, né? E que a gente pode, então, trabalhar para que não desenvolva alguma complicação. Então, tudo isso dá subsídio para a gente fazer um plano de cuidados de enfermagem, né? E esse plano de cuidados, então, ele é muito personalizado, né? Porque se a gente já conheceu a história, né, desse paciente, como é que ele vive, enfim, a gente pode, então, estabelecer esses cuidados. Vários cuidados, eu diria, né? Então, assim, a gente tem cuidados de higiene e conforto. Os cuidados de higiene e conforto, eles são muito importantes, né? Porque, além de dar o conforto, né, repetindo, né, o que eu já comentei, ele é uma situação assim que a enfermeira pode, por exemplo, o banho é um exemplo, né? A enfermeira pode fazer uma avaliação detalhada no banho do paciente, né? Parece assim, não é higiene rapidinho, como a gente faz em casa rapidamente, mas no hospital o banho também tem essa conotação, né, de fazer uma avaliação mais detalhada. A questão da mobilização no leito é super importante, né? A gente comentou no início. Para lesão por pressão, o que é a lesão por pressão também acho importante, né, deixar um pouco mais claro. A lesão por pressão é toda aquela lesão que ela acaba acontecendo por um atrito, né, de proeminências ósseas, né? Então, a gente pode exemplificar a região do sacro, coxígea, né, que é aquela parte bem baixa da coluna. Então, de tanto fazer o atrito no lençol, pode romper a pele. Se é um paciente idoso, né, tem uma combinação de cuidados, né? Então, é uma pele mais frágil. Pode ser no calcanhar, pode ser no tornozelo. Então, a mobilização no leito, ela ajuda a prevenir esses pontos de pressão, né? Porque o ponto de pressão ele vai lesionando a pele. E por que isso é tão importante? Porque uma pessoa que tem uma lesão de pele, ela pode ter uma infecção, né? Uma porta de entrada que se abre. Aquilo, então, pode gerar um tempo maior de internação hospitalar. A gente deve ficar no hospital só o período necessário, né? Porque também é um ambiente de certo risco, né? Um ambiente que as pessoas podem, enfim, desenvolver outro tipo de complicação, né? Então, realmente, assim, a gente deve evitar, né, as complicações. Bom, tem também a questão das quedas, né? Então, lesões e quedas geralmente são indicadores dentro dos hospitais que são monitorados, porque são dois cuidados extremamente importantes, né? Eles vão prevenir assim complicações muitas vezes até graves, né? A queda, como é que ela pode ser prevenida, né? A gente tendo um ambiente seguro, né? Uma cama com grade, uma campainha ao alcance da mão, né? Muitas vezes a pessoa
ela precisa, assim, de uma ajuda, enfim. Então, se ela não tem como se comunicar com brevidade, a campainha faz toda a diferença, né, ao alcance da mão. E, enfim, né, é uma gama de situações envolvidas, né, dentro do ambiente hospitalar, que é bastante complexo. Uma outra questão que eu chamaria atenção, que eu poderia chamar de um cuidado preventivo, é a capacitação da equipe e a capacitação da família e dos cuidadores. Acho que esse também é um aspecto bastante importante, porque, como eu falei, assim, o ambiente hospitalar ele é bastante complexo, né? Mas também tem uma estrutura, e enquanto a pessoa fica internada, aquilo tudo funciona como uma engrenagem. Mas é importante a gente se preocupar em capacitar também os cuidadores, os familiares, porque muitas vezes as pessoas vêm para o hospital e elas saem do hospital com uma sonda para se alimentar, né? Então, a hidratação e a alimentação também é um cuidado fundamental, né? É um cuidado assim para preservar as funções vitais, a qualidade de vida. Tem estudos que mostram que os pacientes reduzem muito a ingesta nos hospitais. E tu tem que fazer um controle de peso frequente, porque esses mesmos estudos demonstram que, às vezes, os pacientes ficam desnutridos. Então, é até uma incoerência, né? Tu está no hospital para ser cuidado e, daqui a pouco, né, tu tem uma baixa de peso. Isso também influencia, né, na saúde e na eventual assim, aquisição de outras comorbidades, né, outras doenças. Então, retornando à questão da capacitação, é muito importante, porque daí o paciente pode sair com uma sonda, ele pode precisar de uma medicação subcutânea, por exemplo, todo mundo conhece a insulina, né, do paciente diabético. Também tem pacientes que fazem anticoagulante, é uma injeçãozinha embaixo da pele, que a gente chama de subcutânea, né, uma administração de medicamento por essa via subcutânea. Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam dessa atenção, né? Isso também é um cuidado preventivo, porque no domicílio outras pessoas vão precisar cuidar, né? Num contexto bem diferente do hospital, que já tem toda essa estrutura. Então, realmente, assim, o ambiente, né? Um ambiente seguro é importante, a capacitação da equipe que está aqui, a capacitação dos familiares e cuidadores, a alimentação e hidratação, a mobilização no leito, a higiene e conforto. É uma série de cuidados, na verdade, né? São muitos detalhes, não é? Bem, Ninon, a gente vai fazendo um breve intervalo, mas já voltamos com você aí, conversando, então, com a professora e enfermeira Ninon, aqui no Hospital de Clínicas. Estamos de volta e continuamos a conversar com a diretora de enfermagem aqui do Hospital de Clínicas, a Ninon Girardon da Rosa, que também é professora lá da Faculdade de Enfermagem da URGS. E ela nos falava pouco sobre os principais cuidados de enfermagem para com o paciente acamado por longos períodos. E tu falaste antes da questão da higienização, não é? A questão da higienização e hidratação da pele para evitar essas rupturas, fissuras, escaras, enfim, não é, que podem levar a outras consequências, como entrada de bactérias, infecções secundárias, não é? Eu creio que seja realmente de grande importância, não é? Sim, é bastante importante, porque, na verdade, assim, a pele, ela limpa, ela seca, ela íntegra, hidratada, ela previne, né, uma série de complicações. Então, o banho diário é super importante. Após o banho, a gente pode usar algumas soluções hidratantes, né, prescritas, massagear, principalmente aqueles pontos de pressão, né, que vão ter mais atrito com o lençol, com o travesseiro, né? Tem pessoas, às vezes, que fazem que tem uma tendência até a fazer lesão no couro cabeludo, né, porque ficam muito tempo na mesma posição, acamados. Então, também a gente tem uma preocupação com a troca de fraldas,
né? Então, logo após as eliminações, na medida do possível, trocar fraldas, porque tem pacientes acamados que usam fraldas, né, permanentemente. Então, aquele contato da pele, né, com resíduos de fezes, de urina, também deixa a pele bastante fragilizada. A gente combina a higiene com a mobilização, né, uma questão que eu já tinha comentado também. E também tem uma situação assim bastante importante que deve ser valorizada, que é a higiene da boca, né? A higiene bucal, ela tem sido em alguns estudos assim que a gente diz que tem um pacote de cuidados, né, associado à cabeceira elevada, né? Então a pessoa ficar assim numa posição um pouquinho mais sentada ou semi-sentada. E a aspiração de secreções, porque quando é um paciente que acumula secreções na boca, ele pode aspirar aquela secreção, né? Então, ao invés de engolir a secreção, aquela secreção pode ir para o pulmão. E se é uma secreção contaminada, né, se não houve assim, uma higiene adequada, tanto dos dentes quanto da língua, essa secreção ela pode provocar pneumonia. Então, é um cuidado bastante importante, né? Porque a pneumonia, num paciente acamado, por exemplo, num paciente idoso, num paciente que está com as suas defesas diminuídas, ela pode ser uma doença bastante grave. Ela pode ser uma doença que vai prolongar a internação, expor a outros riscos, né? Como a gente já tinha comentado. Ela pode provocar sequelas e ela pode, inclusive, levar o paciente a óbito. Não necessariamente, às vezes, pela causa que ele está internado, mas como uma complicação secundária mesmo, né? Exatamente. Então, a higiene, ela proporciona conforto, mas ela é fundamental também para prevenir infecções, né? Enfim, e outras complicações. Em relação aos cuidados de higienização, hidratação da pele, hoje se tem produtos, né, bastante modernos. O que vocês costumam usar aqui no hospital? Existe alguma coisa que seja preferencial, enfim, né, que venha ao encontro, né, dessas necessidades, desses cuidados? Bom, em relação a produtos, existem sim algumas inovações, né? A gente tem inclusive uma comissão aqui no hospital que é liderada por uma enfermeira, que eles estudam esses produtos, né? Eles estudam também os colchões dos pacientes, né? Eles estudam curativos específicos, né, porque tem tanta inovação no mercado. E então tudo que está sempre surgindo de inovação, muitas vezes é testado, porque a gente, até por ser um hospital universitário, tem muita pesquisa, né? Então existem assim sempre, né, várias inovações que estão sendo realizadas junto aos pacientes. Inclusive grupos de pele, né, entre a enfermagem. Isso. Essa enfermeira que eu comentei, ela coordena um grupo que é de prevenção e tratamento de feridas, mas não é um grupo só de enfermagem, né, apesar dela ser a coordenadora. Esse é um grupo multiprofissional, tem médico cirurgião plástico, tem médico dermatologista, tem fisioterapeuta, né? Então, tem vários profissionais que atuam em conjunto, porque cuidar de um paciente exige assim, muitos conhecimentos, né? E muitas habilidades. Então, a gente soma os conhecimentos, né? Para poder proporcionar uma melhor assistência. E esse é um grupo que está sempre estudando essas inovações, né? E sugerindo. Inclusive, eles fazem consultoria, né? Então, tem uma equipe que é responsável pelo cuidado do paciente, mas esse grupo, ele muitas vezes é assim chamado, né, para fazer uma avaliação do paciente, para sugerir produtos, para sugerir outros cuidados, né, que podem melhorar a condição, né, de saúde, enfim, prevenir complicações. E também esse grupo assim faz material informativo, faz capacitações, faz todo um trabalho transversal, né? Porque tem uma equipe que cuida, mas tem esse grupo assim que faz
tem essa visão assim do tipo de cuidado para, assim como uma linha de cuidado para todos os pacientes do hospital. Certo. Bom, gente, nosso programa já está chegando ao final, né? São tantas coisas boas, tantas informações, tantas novidades, né? E a gente quer agradecer, então, né, a professora, enfermeira Ninon, por estar conosco, né, aqui trazendo essas informações, orientando pacientes, familiares, né, e mostrando aqui como é a realidade no Hospital de Clínicas, como em outros hospitais, né, no que tange aos cuidados de enfermagem. Então, muito obrigada, Ninon, e até breve. Certo, eu também agradeço, né? Acho que é sempre uma oportunidade assim da gente poder interagir, né, com o público em relação a assuntos bastante importantes para a qualidade de vida, né, das pessoas. Verdade, qualidade de vida, longevidade com saúde, não é? Que é o que se busca especialmente. Então, muito obrigada mais uma vez e nós voltamos com você amanhã novamente no nosso Viver Bem. Viver Bem.